E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou aqui no estúdio com o repórter Thales Alcântara. Boa tarde, Thales. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a quem nos assiste. E quem vai nos ajudar a entender essas implicações do relatório da Polícia Federal é o advogado Matheus Milanes, especialista em direito de processo penal. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. Vou começar aqui só conversando com o Thales, que eu queria que ele está acompanhando o caso de perto. E, Thales, eu queria que você explicasse para a gente, para quem está em casa principalmente, está ainda perdido, o que é esse caso, por que é que o presidente e outras 11 pessoas estão sendo indiciadas. Dá um resumão para a gente. Olha, Rafael, a divulgação do relatório ontem, né, que saiu do sigilo, ela trouxe, a principal novidade que ela trouxe foi a ligação direta do esquema de desvio das joias com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relatório que se tornou público ontem, ele revelou pelo menos 3 pontos em que há uma ligação direta entre o desvio das joias e o ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro ponto é uma conversa com o tenente-coronel Mauro Cid, que era chefe da ajudância de ordem do Bolsonaro, uma conversa em que o tenente-coronel Mauro Cid envia um link para o Bolsonaro de um leilão onde seria vendido uma dessas joias. E Bolsonaro responde a isso e eles comprovaram que Bolsonaro abriu esse link, apesar de ter apagado as mensagens que enviou depois para o Cid. O segundo momento em que tem a ligação direta com o ex-presidente é numa conversa com o Mauro Cid, em que o ex-presidente Bolsonaro está prestes a viajar para os Estados Unidos no final de 2022 e Mauro Cid fala, pergunta se ele está trazendo a árvore e o barco, que é uma das joias que eles estavam avaliando ali para ver se ela tinha valor. E Bolsonaro responde selva, como se estivesse confirmando, dizendo sim. E uma outra parte muito importante que liga a investigação ao ex-presidente Bolsonaro é um depoimento do pai de Cid, que ele confirma que repassou um valor fracionado de R$68 mil para o ex-presidente referente à venda de relógios que foram presentes de autoridades estrangeiras. Então, essa é a minha leitura, é que as principais novidades aí do relatório são essas ligações diretas, né, com o ex-presidente. Boa tarde, Matheus. Eu queria saber um pouco melhor sobre essa situação e saber o seu olhar jurídico sobre isso. O ex-presidente Bolsonaro, ele foi indiciado por crimes como lavagem de dinheiro, usurpação do bem público. Eu queria saber se existe possibilidade dele ser preso por esses crimes e qual seria a tramitação para isso acontecer. Boa tarde, Thales. É muito interessante essa pergunta, porque sempre paira, né, no cenário. Vão ser presos, não vão ser presos? Há indícios suficientes para prisão ou não há? Então, o burburinho sempre é em cima da necessidade de uma prisão preventiva. Então, por exemplo, aqui eu acho que é interessante até a gente fundamentar um pouco, porque a prisão preventiva ela tem por base 3 alicerces. Primeiro seria a ordem pública, ou seja, o indivíduo continua reiteradamente delinquindo, ou esse indivíduo apresenta um risco por continuar solto, por exemplo. O segundo ponto seria uma consequência para a instrução criminal. Então, por exemplo, esse indivíduo investigado, ele está agindo de modo a ocultar provas, ele está agindo de modo a destruir provas, ele está dificultando a investigação de alguma forma. E, por fim, que é o que a gente chama de garantia da aplicação da lei penal. Ou seja, existe algum risco desse indivíduo fugir do que a gente chamaria de distrito da culpa? Então, há o risco desse indivíduo se fugir, literalmente fugir, assim, sair de onde o Estado conseguiria alcançá-lo. Estaria ele fugindo do processo, fugindo da investigação? Então, assim, e aí se diz também que teria que ter elementos claros de existência do crime, de autoria quase que indiscutível. Então, assim, nesse momento, considerando que eu não vejo elementos suficientes para se apontar de que há intenção de fuga do ex-presidente, ou de que, pelo menos do que tem no relatório, de que ele não está atuando no sentido de obstar, ou dificultar, ou embaraçar a investigação, e muito menos de que ele tem intenção de fugir do país, ou mesmo fugir do distrito da culpa. Então, assim, numa análise mais objetiva, com os elementos que nós temos, não é que seja impossível, porque em direito é muito difícil a gente falar impossível, né? Mas assim, eu acho muito difícil, com os elementos que nós temos até agora, vir, por exemplo, uma decretação de prisão preventiva. Mas eu não posso atestar com certeza que isso é impossível ou que isso seria possível.
Uma outra questão que nos chamou a atenção ontem com a divulgação do relatório foi que a Polícia Federal errou o cálculo dos supostos desvios, né? No relatório da Polícia Federal enviado ao STF, fala de 25 milhões de reais desviados. Mas ontem mesmo a Polícia Federal corrigiu esse valor através da assessoria de imprensa e disse que, na verdade, foi um desvio de 6,8 milhões. Essa diferença, esse erro no cálculo, né? Isso pode ter alguma repercussão concreta no caso? A defesa pode usar isso de alguma maneira, a defesa dos indiciados? Olha, é bem curioso isso, porque a fase do inquérito é uma fase pré-processual, que a gente chama, né? É uma fase de levantamento de informações, de provas, de depoimentos, de dados, números, montantes financeiros. Então, assim, é um momento no qual se serve para isso, se apurar, para se clarificar. E aqui é muito importante que se tenha em mente de que no inquérito a gente tem o que nós chamamos de contraditório mitigado. Então, a defesa, por exemplo, não consegue se manifestar sempre. A defesa não tem acesso a tudo. Muitas vezes existem diligências em cursos que impedem o acesso. É necessário saber, por exemplo, se desse relatório, todos os documentos, e processos e materiais citados, a defesa vai ter acesso, porque com o oferecimento da denúncia, se é que vai haver oferecimento da denúncia, é onde tudo tem que ser apresentado e nada pode ficar em sigilo para a defesa. Então, assim, a defesa pode arguir? A defesa pode arguir tudo aquilo que ela julgar de interesse a elucidar o ponto e a garantir os direitos do seu representado. A fase de inquérito, como eu disse, ela tem essa questão da instrumentalidade. Então, é o momento onde, por exemplo, erraram a informação no primeiro momento. É a hora de se corrigir agora. Contudo, isso apresenta, de certa forma, uma fragilidade nas informações apresentadas pela Polícia Federal. Então, sim, isso também pode ser usado pela defesa, como isso também pode ser usado pelo Ministério Público, por exemplo, em eventual oferecimento de ação penal. Entendi. E uma outra dúvida que eu tenho também é em relação aos indiciados que são militares, né? A gente tem alguns indiciados que são oficiais militares, tem pelo menos um general, tenente-coronel. Existe diferença, caso eles se tornem réus, né? Existe diferença na forma de julgamento deles por serem militares? Algum desses crimes podem ser considerados crimes militares? Então, essa é uma pergunta muito curiosa também, tem sido feita com uma certa frequência, principalmente com base naqueles acontecimentos do 8 de janeiro. Os crimes propriamente militares, eles estão previstos no Código Penal Militar e a regulação do processo é no Código de Processo Penal Militar. Então, por exemplo, na Justiça Federal Militar, é possível que civis respondam na Justiça Federal Militar. Já na estadual isso não é possível. Então, assim, quando que um militar responde pelo crime militar, quando ele responde pelo crime na legislação comum? Isso envolve muito se ele estava ou não atuando na sua função, se tem vinculação direta com seu cargo ou não, e se, por exemplo, isso foi cometido dentro de uma organização militar ou não. Então, assim, pelo que se apresenta nos casos, com as informações que nós tivemos acesso, em tese, claro que isso vai haver uma discussão muito mais aprofundada e provavelmente vai ser trabalhado tanto pelo Ministério Público quanto pelas defesas, mas não se vê, no primeiro momento, crimes propriamente militares. Mas, Matheus, é possível crimes militares em tempo de paz? Sim, é possível crimes militares em tempo de paz. Crimes específicos para em tempo de guerra, mas sim, a legislação penal militar também é aplicada em tempos de paz. Nos casos aqui, nesse caso, né, presente que nós temos, se trata de associação criminosa nos indiciamentos, peculato, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária, que seria uma advocacia administrativa. Então, veja, em tese, são crimes de natureza civil e cometidos por indivíduos, vamos dizer assim, militares aposentados. Então, ele não está na ativa, então muito dificilmente isso vai alcançar uma questão de crime propriamente militar. Mas, por exemplo, o coronel Mauro Cid, tenente-coronel Mauro Cid estava na ativa, então ele vai incidir em crime militar, mas a função que ele desempenhava era propriamente militar. Então, assim, é um pouco pantanoso em alguns sentidos que nós vamos entrar, mas prima facie, o que nós temos aqui, eu não vislumbro a incidência de nenhum delito de natureza militar, mas sim de natureza civil. Para quem ligou agora na nossa transmissão, a gente está conversando com o advogado Matheus Milanês, tirando dúvidas aí jurídicas sobre o inquérito das joias que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Matheus, por tirar essas dúvidas. Natália, eu que agradeço. E eu agradeço a participação do Thales e qualquer novidade podem voltar aqui para o Boletim Metrópolis.